Gardner, porque há outros que ainda estudam se a inteligência artística deva ser considerada. Sim. Enfim, vamos ficar com essas 7 só para dar esse prisma geral. Mas hoje nós vamos focar na inteligência espiritual. E aí, o que acontece? Pode ser que você seja bom em matemática, você seja bom em música, você seja bom em qualquer outra área, em relações interpessoais, intrapessoais, mas agora a gente quer falar de algo mais profundo. Como vai a sua inteligência espiritual? E aí, Raquel? Posso voltar só um pouquinho, Darleide? E vamos falar da inteligência espiritual. Mas inteligência é sempre um potencial. Um potencial. A gente pode potencial. Avançar. E aí existem pessoas que atravessam a vida sendo só potencial. Nossa, aquela pessoa é uma potência ou tem potencial para tal área. Mas será que ela está usando e transformando aquilo numa potência? Potencializando. E é isso que nós gostaríamos que acontecesse quando falássemos hoje a respeito da inteligência espiritual. Sabe que isso tem a ver com baixa estima, Darleide? O quê? O uso ou o desuso? O desuso, a falta de identificação, a falta de reconhecimento. Existem pessoas que elas vivem tristes, desmotivadas, e elas dizem que vivem sem razão para viver. E muitas querem deixar de viver. Na verdade, elas já deixaram de viver. O que é que falta para essas pessoas? Por vezes, faltam algumas coisas que a questão da inteligência está relacionada. Falta oportunidades, falta estímulo. Por exemplo, uma criança, ela aprende a falar de qual maneira? Como se ensina um bebê que daqui a pouco é uma criança que ali ao redor de um ano, um pouco mais de um ano, e há aqueles que falam depois dos 3 ou 4 anos de idade. E as mães levam ao psicólogo, ao pediatra, ao neuropediatra, querendo saber o que há com o meu filho. Mas a inteligência, ela precisa ser estimulada. Uma criança fala tanto quanto ela ouve ver os outros falando. E há aqueles que ligam os DVDs, a televisão e põe na frente dos bebês e acha que isso é estímulo. Mas o estímulo se dá pelo olhar, pelo toque. E todos nós, constantemente, carecemos de estímulos, carecemos de oportunidades, de motivações. Por exemplo, quando você... Adoro os exemplos. Quando você me convidou para estar aqui com você, você me motivou. E, para mim, o cansaço vai embora, porque a motivação, ela elimina o cansaço. Estar aqui, quando você fala para mim, antes de entrarmos, quando você ora comigo, você está me estimulando, me animando. E quando você me dá a oportunidade, você, Darleide, me faz crescer. Entendi. E essa interação, Deus deseja que exista entre as pessoas. Então, quando as pessoas se fecham, quando elas deixam de se questionar positivamente, quando elas se depreciam, acham vocês que estão reconhecendo que há em cada ser humano o potencial da inteligência espiritual? Mas não se falava nisso. E há pessoas que dizem assim, mas você vai falar agora de religião. Mas, chegando ao fim, pelo começo, não há inteligência espiritual que seja sustentada sem a religiosidade. Mas essa religiosidade é a mesma coisa que religião? Todas as pessoas que estão nas igrejas agora, todas as pessoas que têm uma Bíblia em casa e dizem eu sou de igreja A, B e C, elas têm inteligência espiritual? Não. Ai, eu queria que você dissesse que sim, mas não deu, gente. Tentei ajudar. Pois é. Sabe o que acontece? Muitas vezes, você já ouviu alguém que chega para você e diz, olha, eu vou à igreja, eu vou lá e tal, mas eu continuo com vazio dentro de mim? Sim. Você já ouviu pessoas que se consideraram altamente espirituais e, de repente, elas começam a desacreditar de Deus? Você conhece histórias assim? Ô, amiga. Eu lamento. Eu lamento. É preciso pedir fé todos os dias. E uma das perguntas que eu faço para as pessoas é
0 a 10, me diga, como está o seu pilar espiritual? E aí elas dizem, mas o que é o pilar espiritual? Eu digo, sinceramente, diga quanto tempo você tira diariamente para comunhão com Deus. Pessoal, estudo da palavra, falar com Ele. Falar não é pensar nele, porque o nosso pensamento nem rezar. divaga. Essa palavra que você falou, quando você vai ao dicionário, é uma repetição. Já uma oração, Rui Barbosa escreveu Oração aos Moços. É um clássico da literatura que muitos de nós tivemos que ler sem muito entender o que estava ali, sem usar o dicionário. E do começo ao fim, ele deixa de ser uma repetição, mas uma forma de filosofar, de pensar. Bom, eu posso orar em pensamento, mas desenvolver o potencial da inteligência espiritual é uma atividade que compete a você, que compete a mim, que compete a nós. E isso se faz também pela interação entre as pessoas. Deixa eu só marcar aqui uma questão. Quando você disse assim que não dá para desenvolver a inteligência espiritual sem a religiosidade, foi isso que você disse? Foi isso que eu disse. Esse exercício da fé por meio da oração, da interação com o que é superior, com aquilo que nós entendemos ser muito mais profundo, muito mais amplo, muito mais genuíno do que a filosofia humana, o pensamento humano. Você está falando então do exercício da fé? Sim, e tem mais. Quando vamos pegar a palavra religião ou religiosidade, ela vem do religare, que é religar, porque houve uma interrupção. Quando o casal perdeu o Éden, a partir dali, ele perdeu o contato face a face com Deus. E como religar isso? Então, quando vou à palavra de Deus, eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Eu preciso ir. Eu preciso abrir a palavra e estudar, porque Ele veio a mim. Quando Deus perguntou, onde estás? Ele toma a iniciativa. Acham que Deus perguntou para Adão e Eva, onde estás? Porque ele deixava de saber onde eles estavam? Ele queria que você e eu soubéssemos qual é o nosso estado atual. Hoje, ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. Qual é o seu estado atual hoje? Onde estás? Essa é a grande pergunta. Eu não estou perguntando que idade você tem, qual foi a faculdade, ou quantos cursos, ou pós-graduações, ou quantos idiomas você fala. O que nós estamos falando hoje é de algo transcendental, Darleide. E eu peço ao Senhor que Ele faça com que você e eu compreendamos esse assunto da inteligência espiritual. E quanto mais desenvolvida, mais conexão eu estabeleço com você, com você, com você, com você, com você. E quanto mais conexões forem estabelecidas, mais se desenvolve. As inteligências múltiplas, mas a espiritual é quem puxa, guinda, potencializa as demais. Tá. Isso é muito importante de saber, já que dela dependem tantas outras áreas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa história. Mas, doutora Raquel, ela é advogada, ela é master coaching, ela é uma treinadora de emoções, de sentimentos, uma mulher com uma experiência linda, incrível, pregadora, palestrante, é essa energia em pessoa, uma vitoriosa. Você que nos acompanha, no ano passado, acompanhou que num dos meus programas eu me lancei aqui
aqui com uma amiga dela, dizendo publicamente, com carinho e a permissão dela, de que orássemos juntos para que ela vencesse um câncer, e ela voltou para contar a nós que ela foi vitoriosa pela misericórdia de Deus e está aqui nos servindo. Então, o que ela está dizendo é alguma coisa que passa pela experiência, passa pelo aprendizado, passa pela pesquisa, passa pela formação. Então, não são palavras bonitas num contexto da nossa pauta, é alguma coisa real, refinada, espiritualizada, e por isso que eu considero muito e fico feliz porque você considera também que o consultório de família sempre procura oferecer para você algo de nível, algo de qualidade, como assim em